Sejam muito bem-vindos a este sexto webinar da EGE e último desta edição, que teve como tema Segurança no Ensino à Distância. Atendendo ao contexto atual de ensino e aprendizagem, a Direção-Geral da Educação, no âmbito do Centro de Sensibilização SeguraNet, promoveu 6 webinars com diversos convidados, especialistas em temáticas que se prendem com a utilização ética e segura do ensino à distância. Na sessão de hoje temos como convidado o engenheiro Lindo Santos, especialista em cibersegurança e coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança para analisar a segurança das organizações. Para fazer a moderação deste webinar temos também o Dr. Alexandre Leite, também do Centro Nacional de Cibersegurança. Muito obrigado pela disponibilidade de ambos. Salientar que as gravações destes webinars ficarão disponíveis no canal YouTube SeguraNet e toda a informação relacionada com estes webinars pode também ser consultada nos canais ERT e SeguraNet. Agradecemos a todos a massiva participação nestes webinars e, sem mais demoras, passo a palavra ao Dr. Alexandre Leite. Boa tarde a todos. Agora sim, como foi referido anteriormente, desempenho funções como consultor no Centro Nacional de Cibersegurança. Queria começar por agradecer o convite para participar neste webinar dedicado à cibersegurança das organizações e passaria a apresentar o nosso convidado de hoje, o engenheiro Lindo Santos, que presentemente desempenha as funções de coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. O engenheiro Lindo Santos é licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, é mestre também em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e doutorando em Direito e Segurança também na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Paralelamente, tem diversas qualificações, merecendo, por exemplo, destaque o Program on Cybersecurity Studies do George C. Marshall European Centers for Security Studies, diversos cursos de Transit e ainda cursos no âmbito das equipas de resposta a incidentes de cibersegurança, como, por exemplo, um curso de Management de Equipas de Resposta da Universidade de Carnegie Mellon. Paralelamente, é docente convidado em diversas instituições de ensino superior do nosso país e tem também diversas publicações académicas no âmbito do ciberespaço. Antes de exercer estas funções como coordenador, foi ainda responsável pelo Departamento de Operações do Centro e responsável pela Equipa Nacional de Resposta designada CERT.pt. Sem mais demoras, passava então a palavra ao engenheiro Lindo Santos e obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à Direção-Geral da Educação o gentil convite para participar neste ciclo de webinars. É com todo o gosto que aqui estou, interrompendo as minhas férias, mas é com todo o gosto que aqui estou a falar para esta audiência que presumo maioritária de professores. E digamos, a grande dificuldade que eu tive foi em identificar aquilo que iria falar hoje, teve em conta precisamente alguma discrepância entre o nome da sessão, portanto, cibersegurança para as organizações, e a audiência em causa, portanto, professores do nosso sistema de ensino nacional. E, bem, vou arriscar, não sei se era isto exatamente que estavam à espera, mas também temos a parte de perguntas e respostas para corrigir ou para emendar a mão, se assim não for, mas ia arriscar falar um bocadinho de uma forma genérica sobre cibersegurança, o que é, o quão importante é para as organizações e para as pessoas, e no fundo acho que é um conjunto de conhecimento, digamos, um grupo de conhecimento que deve ser generalizado e se calhar veiculado também no nosso ensino básico e secundário.
Nesse sentido, deixem-me começar por repetir uma frase com que terminei um artigo que publiquei recentemente na revista da Ordem dos Engenheiros. O artigo era sobre inteligência artificial e cibersegurança, mas tendo em conta o contexto e tendo em conta, digamos, o público-alvo da revista, eu terminei o meu artigo com a seguinte frase: precisamos não esquecer que a tecnologia não é neutra. É lógico que esta frase tinha um objetivo, e tinha um objetivo tendo em conta que grande parte da tecnologia é desenvolvida por engenheiros e, portanto, era no fundo para criar alguma sensibilidade para as consequências, alguma sensibilidade para os impactos que a introdução de nova tecnologia ou a disrupção criativa, nas palavras do Schumpeter, possa trazer na nossa sociedade. E, no fundo, era esta a primeira mensagem que eu queria transmitir. Efetivamente, a tecnologia não é neutra e nós temos assistido nos últimos tempos a um acelerado desenvolvimento tecnológico e acompanhada de uma grande dificuldade de todos nós de acompanhar esse mesmo desenvolvimento. Eu pedi-vos que fizessem o seguinte exercício: tentem projetar este progresso tecnológico num gráfico de 2 eixos, em que o eixo do X será o tempo, e nós, se conseguíssemos projetar numa reta, teríamos com certeza uma reta com uma grande inclinação. Portanto, este tem sido ao longo do tempo o desenvolvimento tecnológico. E se ao mesmo tempo, ou no mesmo gráfico, nós pudéssemos projetar uma outra reta desta feita a dar conta da capacidade da nossa sociedade em adaptar-se a esse mesmo desenvolvimento tecnológico naquele dado momento no tempo, nós teríamos uma outra reta com um declive menor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao longo do tempo a nossa incapacidade em lidar com as tecnologias ou em lidar com o desenvolvimento tecnológico tem vindo a aumentar. E o delta, digamos, a distância num determinado momento do tempo entre estas duas retas, entre a capacidade da sociedade em lidar com essas tecnologias e o desenvolvimento dessas mesmas tecnologias tem vindo a aumentar. E esse delta, era aqui que eu queria chegar, esse delta, no fundo, designa a nossa fragilidade, designa a nossa vulnerabilidade como sociedade. E a cibersegurança é isto mesmo. A cibersegurança é uma medida de vulnerabilidade da nossa sociedade face ao desenvolvimento tecnológico. Ou seja, é uma medida de vulnerabilidade humana no uso da tecnologia. Ora bem, daqui eu queria partir exatamente já para as soluções e o que é que nós precisamos de fazer. Primeiro devemos ter em conta que resolver este problema, ou resolver este delta, tem que ser uma responsabilidade partilhada. Portanto, é lógico que o Estado tem uma grande responsabilidade, tem uma responsabilidade constitucional, não é? A Constituição refere que é a responsabilidade do Estado zelar pela segurança dos seus cidadãos e, portanto, tem que fazer alguma coisa por isso, também neste domínio do ciberespaço, mas também é uma responsabilidade das pessoas e das organizações. Porque, digamos, desde logo, grande parte das infraestruturas que suportam estas novas tecnologias da comunicação e da informação são detidas por privados, são propriedade privada e, portanto, também é responsabilidade das organizações, também é responsabilidade das pessoas, enquanto donas de equipamentos, dispositivos, de zelar pela cibersegurança individual. Do lado do Estado, o que é que se pode fazer? Pode fazer uma de duas coisas. Ou baixar o declive do desenvolvimento tecnológico, algo que era, digamos, crime lesa majestade até há uns anos atrás, digamos, deixa-me dar-vos um exemplo. Se alguém dissesse mal do Facebook há 4 anos atrás, era olhado de lado. Digamos, desde as eleições norte-americanas e o papel que o Facebook ou as redes sociais tiveram, exatamente explorando
uma vulnerabilidade que foi introduzida por estas novas tecnologias, digamos. Não há uma vulnerabilidade na própria da informação nem do sistema informático, mas é uma vulnerabilidade que advém da forma como nós interagimos ou da dependência que nós temos das redes sociais, que, digamos, vários académicos já chegaram à conclusão, já há vários artigos publicados sobre o assunto, tem essencialmente uma capacidade de polarizar opiniões e não é, digamos, aquele espaço público que o Habermas tanto ansiava ou anunciava. Estava a dizer, podemos baixar esse declive através de regulação, e hoje fala-se em regular as redes sociais, às vezes nem sempre pelos melhores motivos, não é? Como estamos a assistir agora recentemente nos Estados Unidos, mas a Europa, exatamente por altura das últimas eleições europeias, firmou um acordo com as principais redes sociais para um mecanismo de autorregulação, mas deixou um aviso: caso a autorregulação destas redes sociais não funcione, a Europa está disponível para avançar com mecanismos de regulação. E isto, obviamente, esta regulação vai baixar o declive. Outro exemplo destes cuidados que começamos a ter está expresso num relatório do ano passado sobre desenvolvimentos na área da inteligência artificial por parte de um grupo de peritos para a Comissão Europeia e para o Parlamento Europeu, onde resultou uma decisão de uma moratória de 2 anos para a utilização de mecanismos de inteligência artificial na área do reconhecimento facial, ou seja, a construção de mecanismos de reconhecimento facial foi entendido que traziam perigos, nomeadamente habilitar agentes mais duros e mais pesados a desenvolver instrumentos de vigilância massiva sobre a sua população, e, portanto, foi decidido uma moratória de 2 anos no desenvolvimento deste tipo de tecnologias. Isso implica, obviamente, um desinvestimento, um desfinanciamento da investigação nessa área, etc, etc, etc. Portanto, desta forma, estamos a baixar a curva do desenvolvimento tecnológico. Mas também o Estado, também é responsabilidade do Estado trabalhar a outra reta, portanto, trabalhar a reta da capacidade de adaptação da sociedade, elevando, ou seja, aumentando o declive dessa reta e aproximando-a do desenvolvimento tecnológico. O que é que isto significa? Significa a aposta na literacia digital, significa desenvolver as capacidades humanas e desenvolver o fator humano, ou seja, ajudar as pessoas e as organizações a lidar com as novas tecnologias, prepará-las melhor para as tecnologias que hão de vir, etc, etc. Portanto, estão a ver que podemos de alguma forma diminuir o delta, e o Estado tem um papel ativo nesta matéria. E tem um outro papel, que é, partindo do princípio que a tecnologia é omnipresente em tudo o que fazemos hoje em dia, partindo do princípio que nós dependemos ou temos uma forte dependência dessa mesma tecnologia, também compete ao Estado assegurar a cibersegurança por desenho em todas as políticas públicas que desenvolve. Ou seja, tendo em conta que a cibersegurança toca todas as áreas de atividade, ambiente, educação, ensino superior, economia, agricultura, florestas, transportes, comunicações, compete ao Estado assegurar que as políticas públicas nesta área têm uma componente de cibersegurança assegurada desde o momento zero. É isso que estamos a fazer, por exemplo, com o desenvolvimento das novas redes 5G. O Centro Nacional de Cibersegurança tem trabalhado nesta área no sentido de, ainda antes da tecnologia ser implementada, termos um maior controlo sobre a cibersegurança da mesma, e portanto tem trabalhado com um conjunto de atores, com destaque para a Anacom, obviamente, na definição de políticas públicas nesta área. Esta é a responsabilidade do Estado, mas depois temos a responsabilidade das organizações e das pessoas, do outro lado.
Aqui temos, gostava de falar em dois aspectos. Um deles tem que ver com a inovação e a transição digital. É óbvio que nós temos que desenvolver as nossas capacidades no ambiente digital, e é óbvio que nós temos que migrar as nossas empresas para tirar proveito das grandes vantagens que esta transição digital traz, desde o aumento do mercado, óbvio, a melhoria de processos, também óbvio. Existem de facto muitas vantagens em que as nossas empresas abracem este desafio da transição digital. No entanto, aquilo que nós temos vindo de alguma forma a divulgar é que essa transição digital deverá ser precedida sempre de uma análise de risco. Ou seja, por outras palavras, nem todos os processos de transição digital são benéficos para as organizações. Não são benéficos porque podem, de alguma forma, trazer estes benefícios, alargar o mercado, melhorar processos, mas obviamente quando mudamos para o meio digital, quando dependemos mais de tecnologias, também estamos de alguma forma, temos que contar com as vulnerabilidades, as novas vulnerabilidades que passamos a estar sujeitos no nosso negócio. Isso implica uma análise de risco prévia. Fizemos um trabalho interessantíssimo com a Cotec. A Cotec tem um modelo de maturidade em processos de inovação e, digamos, avalia as organizações, ou tem um processo de autoavaliação para as organizações verificarem qual é que é o seu estágio de maturidade em processo de inovação, e o que nós fizemos com eles foi colocar uma análise de risco de cibersegurança antes mesmo do go, no go para este processo de inovação. E este passo é essencial para, assegurar que de facto os benefícios que estávamos a contar, nós vamos tê-los no fim do processo de transição, e segundo, criar a consciência dos CEOs ou do C-level destas organizações para que também existem custos associados ao processo de transição digital, não é só benefícios. E digamos, colocando os custos e os benefícios um de cada lado do prato das balanças, estamos pelo menos a tomar uma decisão informada sobre o processo de transição. Outra coisa importante que também temos trabalhado com as organizações tem novamente a ver com a literacia digital, e aqui por iniciativa das próprias organizações. Nós temos trabalhado com grandes grupos económicos, mas também com grandes, como é que eu ia dizer, com grandes classes profissionais dentro da administração pública e fora da administração pública, para de alguma forma trabalhar a componente de literacia digital dos seus funcionários num contexto laboral. A ideia aqui é exatamente endereçar o problema de que o fator humano é um dos mais críticos, ou seja, quando se fala da capacidade de adaptação da nossa sociedade em lidar com o desenvolvimento tecnológico, estamos a falar de fator humano. E portanto nós precisamos de alguma forma de dar o beabá da cibersegurança, os beabá dos cuidados a ter, para que as organizações corram menos riscos. Não é só as pessoas em casa, é as próprias organizações corram menos riscos. Isto vem um bocadinho também das nossas estatísticas, digamos, a grande percentagem de incidentes ou de vetores, por outras palavras, a grande percentagem de vetores de ameaça com maior número de incidentes em Portugal explora a fragilidade humana. Estamos a falar dos esquemas de phishing, portanto as burlas online, os esquemas de ransomware que também advêm de clicar num e-mail ou clicar num anexo que não se devia. Portanto, temos que trabalhar bastante a componente humana para que a organização depois possa estar mais segura. Qual é que é o papel do centro aqui? O papel do centro aqui é trabalhar quer do lado do Estado, quer ajudar as empresas nesta demanda que acabei de referir, produzindo guias, produzindo referenciais, produzindo normas, digamos, nós somos responsáveis por produzir normas de caráter obrigatório para um conjunto de setores de atividade económica, os chamados operadores de serviços essenciais, e criar tutoriais, como por exemplo, trabalhamos conjuntamente com a DGE, na criação de alguns tutoriais para a securização de plataformas de ensino à distância. Este é o nosso papel, trabalhamos nestas duas áreas, ajudamos as empresas
criando os guias, criando as referências, criando os instrumentos, dando às empresas, dizendo às empresas o que é que elas devem fazer para evoluir na sua maturidade, mas também dizer como é que devem fazer, portanto, guias, e trabalhamos obviamente com as pessoas, com cursos online. Temos um MOOC online chamado Cidadão Ciberseguro, vamos lançar no final deste mês um novo chamado Cidadão Ciberinformado, feito em colaboração com a Lusa, e que tem como objetivo, digamos, melhorar a nossa capacidade crítica no consumo de informação online, digamos, uma forma de combater a desinformação. No fundo é essa a nossa atividade. E se calhar ficava por aqui para termos algum tempo, bastante tempo para perguntas e respostas. Alexandre, muito obrigado a todos. Obrigado nós por esta excelente apresentação e abordagem ao tema. Eu passaria então à parte das perguntas, começando com uma questão que foi colocada por um dos participantes, já foi aflorada de certa forma pelo engenheiro Lino Santos na sua apresentação. De qualquer das maneiras, eu gostaria de colocar relativamente à questão que foi aflorada da grande importância do fator humano, e para além daquelas que foram referidas pelo engenheiro Lino Santos, como é que antevê algumas medidas que possamos fazer numa abordagem a nível nacional para conferir mais eficiência a esta questão do fator humano, por exemplo, ao nível da formação, ao nível das infraestruturas, software, hardware. Na sua opinião, o que é que poderíamos fazer para incrementar esta variável do fator humano no âmbito da cibersegurança a nível nacional e, obviamente, tendo presente a missão e as competências legalmente atribuídas ao Centro Nacional de Cibersegurança enquanto Autoridade Nacional de Cibersegurança? É uma pergunta bastante complexa, parecendo simples, é bastante complexa de responder. Tentando novamente ter um âmbito bastante genérico e novamente relembrando aquela ideia de que nós temos que melhorar o declive da reta que de alguma forma representa a capacidade da nossa sociedade em lidar com o desenvolvimento tecnológico, nós temos que apostar claramente numa formação multidisciplinar nos vários graus de ensino, mas também numa requalificação de profissionais. Ou seja, idealmente nós deveríamos ter os nossos professores de ensino básico e secundário capazes de transmitir o beabá da cibersegurança às nossas crianças e aos nossos jovens. Isso é óbvio e o Ministério da Educação tem trabalhado nessa área, mas precisamos também, ao mesmo tempo, de, por exemplo, ter uma polícia mais capaz para investigar crimes no ciberespaço. Temos que ter juízes mais capazes para fazer um bom juízo em julgamento quando estamos a falar de atos praticados através de tecnologia. Temos que ter advogados mais capazes e que percebam desta área, ou seja, nós temos de alguma forma, temos que ter médicos a saber lidar melhor com a tecnologia, temos que ter enfermeiros a saber lidar melhor com a tecnologia, porque só assim é que corremos menos riscos. No fundo, qual é que deve ser o nosso objetivo? E de facto isto é uma corrida contra o tempo. O ciberespaço é um espaço alternativo, é um espaço virtual, é um espaço, do ponto de vista académico podemos definir que é um espaço que é criado na interação entre o homem e a máquina. Portanto, buscando aquela definição do Norbert Wiener, do Cybernetics. No entanto, os efeitos
os efeitos são produzidos sempre no espaço físico, ou seja, aliás, isto é uma discussão académica bastante interessante, que há bastantes autores que defendem que deveríamos ter um mecanismo de gestão de crises no ciberespaço, e eu, pelo contrário, defendo que não há crises no ciberespaço, porque de facto os efeitos são produzidos no espaço físico e no ciberespaço não é propriamente relevante. Digamos, se tivermos um problema qualquer no setor das telecomunicações, o problema que temos é com as comunicações, é com os telemóveis, é com a televisão, é com a internet. Se tivermos um ataque informático ao setor energético, sim senhora, foi no ciberespaço, mas o que é relevante é que nós ficamos sem energia, não é? Portanto, os impactos são sempre e a crise há de ser uma crise energética e não uma crise no ciberespaço. Mas estava eu a dizer, as nossas crianças e os nossos jovens tiveram um processo de aprendizagem a estar neste mundo real que demorou anos. E tiveram os pais, tiveram os avós, tiveram os professores com um grande empenho a ensiná-los a distinguir o que é certo do que é errado, não é? Porque é que devemos ir por uma rua iluminada à noite e não por uma rua escura. E o que nós precisamos de fazer é a todas estas crianças e a todos estes jovens, mas também a todos os adultos das várias classes profissionais, a saber distinguir o que é uma rua escura de uma rua iluminada na internet, quando na realidade nós só temos um ecrã à nossa frente, ou seja, tecnologia opaca, não sabemos o que é que está por detrás daquele ecrã. E essa é a grande dificuldade, é capacitar a nossa sociedade transversalmente, até a terceira idade, digamos, são aqueles mais vulneráveis hoje em dia, na utilização são aqueles que usam a tecnologia para falar com os netos, e são aqueles mais vulneráveis, são os que menos sabem, os que têm menor literacia digital. Portanto, esse é o grande desafio, portanto, uma grande aposta na educação. Isso implica professores capazes de saber explicar o que é certo e o que é errado, também no ciberespaço, mas também uma grande aposta na requalificação dos profissionais dos vários tipos. Muito obrigado pela resposta. Após a abordagem do plano da prevenção, fundamental, gostaria de colocar uma questão num plano mais já de reação, que é sempre de evitar, mas obviamente neste ciberespaço tão hostil, acaba sempre por haver situações com efeitos desfavoráveis. E a minha questão é se um determinado estabelecimento de ensino for alvo, estiver envolvido num determinado incidente, o que é que deve fazer? Qual é a sua recomendação numa situação dessas? De facto, o ciberespaço é um espaço de conflitos, vamos chamar assim, conflitos de uma forma genérica. Portanto, nós temos um conjunto de atores maliciosos que vão desde miúdos no secundário, trabalhamos bastante com os miúdos no secundário, que fazem o download de umas ferramentas da internet e experimentam aquelas ferramentas na internet contra alguns alvos, sem às vezes ter noção dos danos que estão a causar. Temos cibercrime organizado, portanto, quando esses miúdos percebem que podem ganhar dinheiro com as suas habilidades, associam-se normalmente a esquemas mais organizados, chamados de crime organizado, digamos que o objetivo aqui já é o ganho financeiro, até o ativismo, e digamos lá em cima, num grau maior de perigosidade, temos, digamos, agentes estatais a realizar ações de espionagem, ou a empresas a realizar ações de espionagem, ou voltando aos agentes estatais, ações de guerra ou de terrorismo. Portanto, o espectro de conflitos é bastante lato e bastante alargado. O que quer dizer que qualquer organização, qualquer pessoa pode eventualmente vir a ser objeto de um ataque.
Até porque uma grande parte destes ataques são feitos por arrastamento, ou seja, não se escolhe o alvo, o que se faz é um arrastamento sobre a gama de endereços IP, sobre todos os utilizadores de internet daquele operador de telecomunicações, a ver se algum cai na fraude, se algum cai na esparrela. Portanto, não há aqui grande objetividade nestes ataques. Quando uma organização ou uma pessoa têm dúvidas ou sabem que foram um objeto de ataque, têm sempre dois tipos de entidades a quem recorrer. Primeiro, e numa lógica de recuperação, ou seja, numa lógica de continuidade de negócio, ou seja, repor a segurança do dispositivo, ou repor a segurança da rede, ou repor o negócio a funcionar. Vamos imaginar um site foi abaixo. Existem as equipas de resposta a incidentes. A equipa de coordenação nacional de resposta a incidentes em Portugal é operada pelo Centro Nacional de Cibersegurança e chama-se CERT.pt, Computer Emergency Response Team, que atua em rede, lá está, numa lógica de subsidiariedade, com um conjunto de equipas de resposta a incidentes que essas sim operam as redes, não é? Ou os sistemas informáticos que foram objeto do ataque. No caso concreto da educação, o ponto de contacto a usar deverá ser a DGEC, que é a entidade, é o organismo dentro do Ministério da Educação que tem a responsabilidade do IT para todo o Ministério e, digamos, é quem opera a rede, que é depois ajudada pela equipa de reação a incidentes da Fundação Ciência e Tecnologia, do Ensino Superior, digamos, porque, digamos, quem dá o acesso à internet, à rede escolar, à rede alargada de ensino, é a FCCN, a Fundação para a Computação Científica Nacional. E, digamos, num terceiro estágio, existe o Centro Nacional de Cibersegurança e o CERT.pt. Mas isto, digamos, é com o objetivo de recuperar o sistema informático. Talvez o caso mais dramático em que eu trabalhei, ainda estava nas operações, lembro perfeitamente, foi com uma escola. Ainda não se falava em ransomware, o ransomware tinha aparecido há meia dúzia de meses, ninguém conhecia o que era, e uma escola em Mondinho de Basto sofreu um ataque de ransomware bem sucedido. O que aconteceu, digamos, lá está o impacto físico, não é? O que aconteceu foi que o sistema informático que transmitia aos serviços centrais do Ministério da Educação as presenças dos professores, ou seja, essencial para o processamento dos salários, tinha desaparecido. Portanto, estava cifrado e havia um agente malicioso que estava a pedir em bitcoins um resgate. Lembro perfeitamente que deslocamos para lá uma equipa, ainda não havia Centro Nacional de Cibersegurança na altura, o CERT.pt era da FCCN, enviámos para lá uma equipa que teve 2 dias a recuperar e recuperou com sucesso a máquina que tinha, digamos, os registros de presença dos professores para poder enviar para os serviços centrais do Ministério da Educação. Estão a ver como mais uma vez, quem foi explorado foi fator humano. Não havia segurança informática, não havia tecnologia de proteção, não havia muro que pudesse proteger para um ataque daquele tipo. O que aconteceu foi que alguém clicou num ficheiro, num anexo a um mail que não deveria. E a consequência foi esta que eu acabei de referir. Pronto, qual é que é o outro via de report? É que normalmente estas situações também configuram crimes. E os crimes precisam de ser investigados para identificar autores e levá-los à justiça. Esta é a linha da persecução criminal. E aqui, digamos, o ponto de contacto é a polícia judiciária. Portanto, dependendo do sítio onde estejam no território, deverão notificar a existência daquele crime à polícia judiciária. Nós trabalhamos, obviamente, em estreita articulação, quer com a polícia judiciária, quer com os serviços de informações, quer com o centro de ciberdefesa, digamos, na reação, cada qual com o seu objetivo, aos incidentes mais graves que assolam Portugal. Okay. Portanto, só reiterando, o reporte de um eventual incidente não põe em causa a necessidade da queixa de âmbito criminal necessária.
porque são dois planos distintos. E finalmente, para terminar, gostaria de fazer uma última questão, que é, considerando que a Direção-Geral de Educação participa no Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, através do respectivo diretor, e considerando também que o centro também, através do engenheiro Lindo Santos, na figura de respectivo coordenador, também é membro, como é que vê esta relação de cooperação entre a Direção-Geral de Educação e o Centro Nacional de Cibersegurança ao nível deste Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço? O Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço é criado por uma lei, pelo regime jurídico de segurança do ciberespaço, e compreende cerca de, nem sei o número exato, mas cerca de 22, à volta de 22 membros dos vários setores de atividade, militares, forças de serviços de segurança, representantes dos órgãos de soberania, representantes de privados. Portanto, é um conselho bastante extenso. E, digamos, deste conselho, uma das principais missões deste conselho é elaborar estratégias cíclicas de segurança do ciberespaço. Nós, neste momento, temos uma estratégia que foi aprovada em 2019 e que vigorará até 2023. Essas estratégias, no fundo, têm, digamos, o conjunto das políticas públicas do governo da nação nas várias áreas. A nossa estratégia tem 6 eixos. Um eixo dedicado à componente da arquitetura do ecossistema de cibersegurança, digamos, quem é quem na área da segurança do ciberespaço, portanto, o que é o combate ao cibercrime, o que é o Centro de Ciberdefesa, o que é o Centro Nacional de Cibersegurança, que por cima tem um Conselho Superior e que por sua vez está subordinado ao Primeiro-Ministro, que delegou na Ministra de Estado e da Presidência. Portanto, esta é a arquitetura. O eixo 1 é a edificação da arquitetura nacional de segurança do ciberespaço. Depois tem um segundo eixo só dedicado à componente preventiva e com uma forte incisão na educação, sensibilização e treino. E aqui a Direção-Geral de Educação tem sido o maior, aliás, não estaria à espera de outra coisa, o maior promotor de iniciativas nesta área e o maior contributor para o sucesso, para atingir os objetivos estratégicos deste eixo de prevenção. O Centro Nacional de Cibersegurança tem algumas atividades nesta área. Vamos melhorar a articulação com a Direção-Geral de Educação, até porque a partir de janeiro do próximo ano, pela primeira vez, somos ambos participantes no Centro Internet Segura. Portanto, esta iniciativa já antiga do SeguraNet, da Direção-Geral de Educação, manter-se-á, e o Centro Nacional de Cibersegurança será mais um elemento deste consórcio Internet Segura, onde está o SeguraNet. A estratégia tem outros eixos mais, digamos, mais musculados, não é? Como é que se desenvolve o combate ao cibercrime, como é que se desenvolvem operações no ciberespaço, como é que se faz a reação a incidentes, e depois tem um eixo também dedicado à investigação e desenvolvimento, uma aposta muito forte na investigação e desenvolvimento, e depois um outro eixo na área da cooperação. Portanto, esta lógica de que a responsabilidade é partilhada e, portanto, o somatório das partes é sempre maior do que o conjunto individual de cada um de nós. Portanto, e aqui temos a cooperação nacional e internacional como sendo forte. Muito obrigado. Para terminar, gostaria de agradecer ao engenheiro Lindo Santos as respostas. Eu aqui agradeço a oportunidade. E passaria então a palavra ao Dr. António Silva.
Muito obrigado, engenheiro Lino Santos, Dr. Alexandre Leite, pela exposição, foi de facto bastante esclarecedor e útil. Agradecer também a todos os professores que nos acompanharam ao longo destas últimas 6 semanas. De facto, estamos a viver uma situação para a qual ninguém estava preparado, mas os professores deram uma resposta extremamente positiva e o resultado disso é também a participação nestes mesmos webinars. Estamos a medir o impacto destes webinars, porque de facto este ciclo de webinars teve bastante sucesso, tivemos junto de nós mais de 1000 professores ao longo destas 6 semanas e nessa medida estamos a tentar perceber da pertinência de lançar uma nova edição do webinars que nos parece que poderá ser lançada muito em breve. Caso tenham alguma dúvida, não hesitem em contactar-nos através de seguranet.dge.mec.pt. Estaremos sempre disponíveis para dar resposta a tudo aquilo que precisarem e desejar um excelente final de ano letivo a todos os professores, mas também e sobretudo que se mantenham de boa saúde. Muito obrigado a todos e até breve.